Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Nós temos ministrado a respeito de uma série que se chama Coroa da Vida. Deus colocou essa série no meu coração e com a certeza de que nós fomos chamados para reinar em vida. E nós temos entendido que reinar em vida é muito mais do que conquistar coisas. Reinar em vida é você reinar primeiramente sobre o seu interior. Amém. É você caminhar em paz. Amém. É você andar na certeza de quem você é. É você não ser levado pelas circunstâncias, porque Jesus falou, neste mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse, tem de bom ânimo. Bom ânimo em meio às aflições é só para alguém que não é dessa terra. Não é verdade? Quem tem bom ânimo em meio às aflições? Ninguém. As pessoas se desanimam nas aflições. Mas nós não somos da terra. Amém? Jesus, quando orou pelos discípulos, em João 17, ele orou, intercedeu por eles. Pai, eles não são desse mundo. Mas eles estão desse mundo. Mas que o Senhor venha guardá-los. Entende? Então, e Jesus falou também, eu tenho transmitido a glória, o seu amor a eles, para que eles sejam para que eles sejam protegidos, porque se tem uma coisa que protege a nossa vida é a revelação do amor de Deus. Você entende que onde você estiver, você pode estar no vale da sombra da morte e Deus vai estar com você ali. Amém? Então, isso faz com que as circunstâncias se dissipem. Todo medo, qualquer pavor, angústia, ansiedade, não, queridos. Nós temos um Pai que é bom e nos ama. E toda mentira que nós ouvimos a respeito do nosso Pai Celestial, ela já tem sido dissipada pela revelação do Espírito. Pela revelação de quem Jesus é. Porque como Jesus é, o Pai é. Ele é a expressão exata de quem Ele é. Ele é o resplendor da glória do Pai, porque Jesus carregava a imagem do Pai e nós carregamos a imagem de Jesus. Amém? Amém? E isso é a verdade que está sobre nossas vidas. E eu quero falar hoje a respeito, como nós estamos falando sobre coroa, governo, nós vamos falar sobre o governo do Espírito. Amém? Amém? É importante nós entendermos sobre isso e eu quero começar por uma frase que uma pessoa, a filha do Bruce Willis. Quantos conhecem Bruce Willis? Aquele ator que fez aquela série aquele filme muito conhecido, Duro de Matar. Lembra? Ele é muito conhecido e ele está com demência hoje. E a sua filha teve uma declaração, acho que repercutiu muito. Eu vi no Google hoje e por acaso apareceu isso e essa frase me chamou a atenção. Que é assim, sei que as provações estão se aproximando, que esse é o começo do luto. Então essas são as palavras dela. Porque o natural quando as aflições vêm, a pessoa já está de luto, já está esperando a morte, já está esperando as circunstâncias naturais acontecerem, mas quantos aqui sabem que vocês estão em Sião? Amém. Quantos de vocês daqui sabem que quem está em Sião está também na Nova Jerusalém? Amém? Amém. Em Hebreus 12 que diz assim, nós chegamos a Sião, a Jerusalém Celestial. E nós falamos muito sobre isso semana passada. Contrastando Jerusalém Celestial com Babilônia. Confusão, Jerusalém Celestial paz, o lugar onde tem paz. E porque aqueles que estão em Sião, se estiver de luto, Deus deu uma coroa em vez de cinzas. Ele deu óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Para quê? Tem um propósito, a fim que se chamem carvalhos, árvores de justiça, plantados pelo Senhor, não foi pelo homem.
para a sua glória. Queridos, e nós temos uma confissão que nós fazemos para essa igreja, para essa casa, para essa família, que nós somos árvore de justiça. Amém. Certo que hoje a gente tem um entendimento muito mais claro disso tudo, né? Saber que nós fomos plantados para a glória dele. E essa é a verdade que ecoa em nosso ser. E lá em Tiago, que tem sido um texto base para nós estudarmos sobre a coroa da vida, Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 14, Evangelho de Tiago, olha. Tiago, a carta de Tiago. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência, quando esta o atrai e seduz. O contexto, quando a gente recorda lá do início, quando nós falamos, a verdade, o suportar é para quem Deus deu suporte. Existe um suporte espiritual. Um suporte para aqueles que se assentam no trono, que se assentam com Cristo, que entenderam que foram revestidos com o manto celestial, com o manto de justiça. Porque Jesus foi feito pecado e você se tornou justiça. Então, eu só posso vencer as adversidades porque eu entendo uma obra que já foi feita. Amém. Existe um trono que já está disponível. Amém. E coisas espirituais são coisas existentes, são coisas já manifestas, e é pela fé que nós acessamos. Amém. Agora, eu preciso dessas realidades espirituais para que eu venha realmente vencer aquilo que ocorre dentro de mim. Primeiramente dentro de mim, onde estão as emoções, onde estão os traumas, onde estão os medos, onde estão as cobiças, as concupiscências que são da carne. E nós não somos carne. Os sentimentos não apontam para quem nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a palavra de Deus que diz que é Espírito, que não vai mudar. Amém? Nós fomos regenerados, gerados de novo, de uma semente incorruptível, eterna, e ao que não perece. Essa é a nossa realidade espiritual e é quem nós somos. Queridos, é tão importante entender isso mesmo porque o diabo ele usa as nossas emoções para que a gente se sinta enganado por quem nós somos. Porque se na hora da tentação, da provação, você não sabe quem você é, você certamente será uma presa fácil. A primeira tentação de Jesus é: se tu és filho de Deus. Ele queria já tentar logo na identidade, colocar dúvida em Jesus, né, na sua identidade. Mas antes de Jesus ir para o deserto ser tentado, ele ouviu a voz do Pai que dizia: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu me comprazo. Você precisa entender que você é amado e você é filho. Isso te dá suporte para vencer qualquer adversidade. Queridos, nós conhecemos muito pouco do amor de Deus, apesar de pregarmos muito, falarmos muito sobre isso, e esse é o nosso assunto eterno. Paulo falou assim, que Deus venha nos dar conhecimento da altura, da largura, do comprimento e da profundidade do amor de Cristo.
que excede a todo entendimento. Então eu não posso entender aqui, ó. Você compreendeu o amor aqui, diante da adversidade, você vai pensar assim, não, Deus não me ama, por que Ele está deixando eu passar por tudo isso? Só que nós temos que acessar essas realidades pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra, amém? Então, quando nós ouvimos que o homem que suporta provações, tentações, e ele vence essas provações, como Jesus, com a palavra, com a realidade de quem ele é, ele recebe coroa. Porque é natural, queridos, uma vez que você entende que você se assentou com Cristo, você vai ser coroado. Amém? Esse é o caminho natural dos reis. Nós falamos da coroação da rainha Elizabeth, logo depois teve a coroação do rei Charles. Falei até bonito aqui em Charles. Não é, Luísa? Hã? Então, eles foram envolvidos com manto, assim como nós fomos envolvidos com manto de justiça. Para quê? Para sentar e ser coroado. Agora, você entende que existe um trono para você sentar. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Ele. Só que a sua alma tem que participar disso. A sua alma tem que participar dessa realidade. A sua alma tem que participar disso que é verdade, que é realidade. Amém? E lá em Provérbios 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, herói da guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. O que ele está dizendo? Se a gente parar aqui, talvez fica meio diferente. Domina o seu espírito. Mas se você olhar a raiz da palavra domina, não é no sentido de dominar o espírito, mas é levar ele para governar. Não tem sentido o espírito regenerado governar, ser governado, entende? É o espírito do homem governando sobre as emoções. Quando Deus criou o homem espírito, alma e corpo, Ele criou para que o espírito governasse a alma, as emoções. Amém. E as emoções governassem o corpo. Amém? Esse é o propósito original de Deus. Assim como a raiz sustenta o caule de uma árvore e o caule sustenta a folha. Assim, Deus criou o espírito para sustentar a alma e a alma o corpo. Amém. Amém. E nós precisamos entender e compreender essa verdade, porque nós já podemos ver, através desse versículo, que quem está tomando uma cidade pode não estar governando o seu espírito. Isso não está cumprindo o propósito de Deus. Falamos muito sobre Caim. Caim colocou o nome de uma cidade no nome do seu filho. Vimos Nimrod, primeiro reino, Babel, que deu o nome em geral em todos os reinos desse mundo. Babel, que significa confusão, onde nós lembramos da Torre de Babel, e a base da Torre de Babel é: vamos fazer o nosso nome célebre, honrados, celebrados. É a base que rege a Babilônia. A Babilônia é regida por esse desejo de ser glorificada, a glória humana. Isso não pode envolver a vida dos filhos de Deus. Queridos, nós não somos daqueles que procuramos glória dos homens. Nós procuramos a glória de Deus. Amém. Amém. Isso é importante nós entendermos e compreender isso, né? Por isso que
entender aquilo que Deus providenciou para o nosso interior, essas vestes celestiais, essa coroa de honra e glória, é importante para que nós venhamos não ceder às tentações, como a última tentação de Jesus, diabo mostrando todos os reinos desse mundo e a glória deles. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Não, queridos, nós fomos chamados para adorar a Deus, somente a Ele. Amém. Glória a Deus. E como nós estamos falando sobre espírito, nós precisamos entender também que tem outro lado, que tem a carne. O que diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 a 18? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu pergunto, a concupiscência está na carne ou está no Espírito? Na carne. Concupiscência é aquilo que te atrai para esse mundo. A concupiscência veio na medida que o homem perdeu o senso da honra e da glória de Deus. Ele perdeu o senso do amor de Deus. Ele perdeu esse senso, essa sensibilidade. Então passou a se ter necessidade do prazer da terra e das coisas do homem. Então a carne, entender que a carne não é o nosso corpo. Não é o nosso corpo. Apesar de a carne se valer dos sentidos do nosso corpo, da audição, da visão, dessas coisas. Porque a carne é esse sistema de corrupção que veio com o pecado. Está no corpo, mas não é o nosso corpo. Deus não criou o nosso corpo com a carne. A carne surgiu com o pecado. E entender isso é importante. Porque toda atração pecaminosa que nós sentimos, tem aqui ninguém que não sinta, seja numa área ou no outra, sentir, isso não é nós, não somos nós. Isso é carne. E a partir do momento que você entende, isso não sou eu. Cara, você já vence muita coisa nisso. Não sou eu. Só de você falar isso não sou eu. Mas o diabo vai querer dizer, não, é você. E às vezes você está pensando assim, sou eu, e você está recebendo a influência de que achando que é você, mas não é. Queridos, nós somos espírito. Amém. Na palavra não tem corrupção, e você, o DNA, é o DNA da palavra. Aí ele continua falando aqui, porque a carne milita contra o espírito. E o espírito aqui, apesar de estar com letra maiúscula, não tem sentido a carne lutar contra o Espírito Santo. Amém? É o espírito humano. Certo? Porque a mesma palavra, pneuma, usada para espírito, tem que observar o contexto. Ele diz aqui, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, entende? O espírito puxando para um lado o querer e a carne puxando para o outro lado o querer. Para fazer o homem ficar dividido, como diz o Gabriel, que eu não esqueci quando ele falou, eu estou dividido. Mas, se sois guiados pelo Espírito, aí é o Espírito, o Ezão, o Espírito maiúsculo, o Espírito Santo, não estais sob a lei. Deus não te deu regras, mas Ele te deu o Espírito. Amém? Deus não te deu uma lei com tábuas de pedra, mas Ele te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar, Ele vai te guiar. E nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo constantemente. E nós temos falado muito sobre isso.
como nós precisamos estar em comunhão, em atividade com o Espírito Santo, através da palavra, através de ouvir Deus, né? Em todo esse momento aqui nós estamos ouvindo o Espírito Santo. E ele habita em nós. Agora, o diabo, sabendo disso, ele vai querer colocar em você, achando assim que você pecou, o Espírito Santo se afastou de você, está longe. Se você precisa dele para você sair de uma condição de pecado, como que ele vai se afastar? Amém? Estranho. Se você precisa do Espírito Santo para ele te ajudar nas suas fraquezas, como que ele se afasta quando você está em fraqueza? Não faz sentido, faz? Então são coisas que vão sendo falácias e achar que o Espírito Santo está longe, não, queridos. É aí que ele está mais perto. Deus diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Bem presente, ele está bem perto. Bem pertinho de nós. Ele nos ama, queridos, anseia por nossas vidas. Agora, entenda que de um lado o espírito humano, do outro lado a carne e o querer, a alma, as emoções estão ali. Nosso espírito, quando recebeu Jesus, ele foi salvo imediatamente. Pum! Regenerado. Pela palavra. Amém. Ele tem a imagem de Cristo. A Bíblia diz que se uniu ao Senhor, se tornou um espírito com Ele. Quem vê você, vê a mim, vê Jesus. Amém. Que é um espírito só. Amém? Se eu pegar... Isso aqui é o Espírito de Jesus, isso aqui é o meu Espírito. Quem é o Espírito de Jesus aqui? Qual é o Espírito da Luísa? Entende? É um só, queridos. Amém? Não tem como separar. Quem pode nos separar desse amor, dessa verdade? Mas, quanto mais eu desconheço dessas realidades, mais eu me movo pelas emoções, pelos sentidos humanos. Porque é o que a carne se prevalece. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo. Eu estou assim. Você vê que essa filha do Bruce Willis, quando ela citou isso, que as aflições estavam anunciando um luto, mostrando como que é o governo da morte sobre a vida dela. Como se sabe disso? As palavras denunciam. Você quer saber onde a pessoa está? O que está governando ela? Ouve o que ela diz. Amém? Num assunto, numa conversa informal. Amém? Porque, queridos, as palavras revelam as coisas. A Bíblia fala que o homem fala e que o coração está cheio. Amém? Então nós precisamos entender isso. Entender essa verdade. E em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida. Essa vida não é a vida humana. Essa vida não é a vida natural. É a vida de Deus. Que nós conhecemos como vida Zoe. A vida do próprio Deus. Queridos, da mesma forma que a carne se vale dos sentimentos humanos, o Espírito se vale da fé. Sem fé, não tem atividade espiritual. Amém? Amém. Que espiritual é outro plano. Não é plano de emoção. Queria tanto sentir Deus, eu também. Nem sempre é possível. Mas o fato de você crer se torna manifesto. Mas a gente não precisa de sentir. Você não precisa de sentir, saber que Deus está em você.
Isso é tão enraizado em nós, isso é tão estranho para a nossa alma, que no momento em que nós estamos mal, nós achamos assim, Deus está lá no trono, Deus está longe, Deus está muito longe, quando Ele está ali bem perto, socorro bem presente. Quem diz? A palavra. E aí você se sente pior ainda. Porque se tem uma coisa que é ruim, você na hora da angústia se achar sozinho. Mas Deus está ali presente, o próprio Deus. Você tem que falar assim, Senhor, eu estou triste pra caramba, estou angustiado, preocupado, mas o Senhor está aqui comigo. Pronto. Resolve. O próprio Deus que criou todas as coisas. Não existe solidão para os filhos de Deus, queridos. Jesus falou assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não é algum dia. O dia que você está sentindo arrepio, o dia que você está bem. Você sabe. Não, são todos os dias. Every day. Estou ficando craque no inglês. Estou me preparando para pregar lá fora. Nem sei se é isso mesmo. É isso mesmo? É? Eita glória. Mas amém. Aí, Ele vos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo. Queridos, é muito fácil entender o curso desse mundo quando se enxerga o contexto de Babilônia. Os homens ansiosos, os homens querendo glória humana, os homens andando em busca do seu reconhecimento próprio. Esse é o contexto de Babilônia. É o homem ansioso se vai ter com o que comer, vai ter com o que se vestir. Jesus falou assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não é a vossa vida mais do que o alimento? O seu corpo não vale mais do que a vestimenta? Vocês não valem muito mais? E o contexto é o valor que nós possuímos. Por que o mundo caminha atrás das coisas, correndo em busca disso? Porque o mundo não entende o valor que ele possui. O valor que o mundo possui é o valor que eles conquistam. O valor que nós possuímos é o valor que Jesus nos deu ao comprar com o sangue dele. Então é essa realidade que nós precisamos entender. O que faz diferença é isso. Aí Jesus para com os discípulos, vocês não estão vendo o pardal? Os pardais, os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles estão preocupados com nada. Porque o vosso Pai cuida deles. Vocês não valem muito mais que eles? Você vai lá comprar um pássaro por 20 reais? Quanto vocês valem? Então, o contexto é o quanto você vale. Vai determinar o quanto você é do mundo ou você é de Deus. O seu andar. Por isso que ele diz aqui, olha, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Claro que o príncipe da potestade do ar, e se é do ar, é porque está em qualquer lugar. Certo? Ele diz assim, se esse príncipe da potestade do ar, lógico que ele vai querer te influenciar, você, o seu baixo valor, ou te colocar, vai, conquiste o seu valor. Conquiste o seu valor, mostre a sua honra. Prove que você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Mas, queridos, quando você entende quem você é, você não tem que provar nada para o diabo. A sua vida vai florescer e frutificar. Amém. Amém? Porque você entende o valor, você entende o resultado da cruz, você entende o valor do sangue. Aí ele fala assim, nós
andamos antes, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Lógico, a obediência de um e a obediência de outro, desobediência de outro. Nós estamos falando da desobediência de Adão, que diz respeito àquela que ele cometeu quando pecou e gerou os pecadores. Mas agora nós estamos falando dos filhos da obediência de Cristo, amém, que gerou justos. Amém. Aí ele fala que antes nós andávamos assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, a cobiça da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira, como também os demais. Então percebam que não tem porquê nós andarmos mais segundo o curso desse mundo. O principado da potestade do ar, desse espírito que opera nas vidas. Por isso, queridos, nós precisamos de uma renovação constante da nossa mente. Porque volta e meia você vai ser influenciado. Você mora em Babilônia, queridos. Aqui, seu corpo, você mora em Babilônia. Nós estamos em Babilônia. Mas o nosso espírito está em Nova Jerusalém. Amém. Jerusalém significa em ti habita paz. A glória de Jerusalém é a glória do Cordeiro que ilumina toda a cidade. Então, nós fazemos parte da Nova Jerusalém. Nós somos da Nova Jerusalém. Então, a paz tem que nos guiar. Por isso que a Bíblia diz, em paz sereis guiados. E acessar essa paz, que excede a todo entendimento, queridos. Isso é uma constante para a nossa vida. Agora, pensa, ele envolve a carne e os pensamentos. Por isso aqui, ó, aquilo que você pensa é tão importante. Sabe, um pássaro pode até pousar na sua cabeça, mas você não vai deixar ele fazer ninho. Porque se um pássaro pousa na sua cabeça e é algum pensamento, vem o pensamento, e se você deixa vir para o seu coração, você começa a gerar ali, no seu coração, esse pensamento, você está aceitando um pensamento que está vindo da carne. E você está gerando aquilo dentro de você. Porque pensamentos geram as coisas, filhos. Você tem que eliminar o mal já naquilo que você pensa. Pensa sobre o que você pensa. E as pessoas que, sério, são no modo automático. Faz tudo no modo automático. E esse modo automático nosso de fazer as coisas tem que ser quebrado. Amém. E nós temos que ser aqueles que vão quebrar esse ciclo. Amém. E quem vai agir nisso é o seu espírito. Só o Espírito pode governar sobre isso. Só o Espírito pode interferir sobre a sua mente. Porque a carne já tem um pensamento natural da carne influenciando a mente. Mas o Espírito, ele vai pensar das coisas espirituais. Amém? Isso é muito importante. Agora, eu quero trazer um enfoque do Espírito na carta de Judas, que Judas é uma das menores, se não a menor carta. E, queridos, Deus esconde coisas gloriosas em coisas pequenas. Amém? Deus esconde tesouros preciosos em coisas desprezadas. Deus esconde coisas preciosas em coisas fracas. E esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? Então não tem problema seguir os conselhos dessa carta. Isso aqui é o Judas que alguns dizem que é irmão de Jesus.
filho de Maria. Então, lá em Judas, que não tem capítulos, no versículo 1, só tem um capítulo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos, cada detalhe não é apenas uma saudação. São detalhes, verdades espirituais que contém. Que só o seu espírito, assim, espírito ligadinho, que vai compreender essas verdades. Cada verdade, não são palavras comuns que tem aqui. Ele diz aqui, olha, aos chamados, amados em Deus Pai, não é por acaso. Você precisa entender que você é amado em Deus Pai. Deus te ama. E, consequentemente, guardados em Jesus Cristo. Eu falei que o amor é a forma de proteção de Deus para nossas vidas. Se você não entende que você é amado, você não é protegido. Uma vez que você entende que você é amado, você se sente protegido. Você vai entender, 1000 cairão ao seu lado. 10.000 à sua direita. Aí você pensa, que quem será o próximo? Você olha para o lado, olha na casa do vizinho, caiu 1000 ao seu lado, à esquerda, 1000 ao seu lado. 10.000 à direita, você olhou para a janela do vizinho, caiu 10.000. Qual vai ser o próximo? A Bíblia diz que não será você. Caiu a bomba, puf! Caiu a bomba do lado, puf! Veio o vírus, pum! Veio o vírus do outro lado. Veio o Covid, pá! Veio o Covid do outro lado. Caiu todo mundo, morreu todo mundo, e agora? A Bíblia diz, tu não serás atingido. Amém, aleluia. A Bíblia diz que nenhuma praga chegará na nossa tenda. Agora, são verdades espirituais, queridos. O curso do mundo vai dizer assim, ó, você vai ser o próximo. E o desemprego veio. E quem vai ser o próximo? Entende? São essas coisas que nós precisamos estar entendendo e compreendendo. São verdades celestiais. Só são acessíveis pela fé. Agora, depende de você governar isso. Inclinar os seus ouvidos para isso ou não. Aí ele continua falando aqui. A misericórdia, a paz e o amor de Deus vos sejam multiplicados. Me chama muita atenção quando eu ouço a palavra misericórdia, que a gente ouve muitas pessoas, e principalmente cristãos, clamando por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, mas Davi fez isso. Os homens da antiga aliança fizeram. Mas eu não vi ninguém da nova aliança fazendo. Sabe, quando eu estou clamando, estou implorando, Senhor, tem misericórdia. Eu fico pensando, e eu coloquei isso até no esboço para depois nós lermos, sobre aquele rico e o Lázaro, você lembra? O rico, ele era rico, se vestia de púrpura e caía comida da sua mesa. E caía por quê? Era resto. E Lázaro, que era o mendigo, cheio de chagas, desejava aquilo que caía da mesa. Ele não estava desejando nem que estava na mesa. Ele estava desejando aquilo que caía da mesa. Tipo assim, por favor, tem misericórdia. Me dá isso que está caindo da sua mesa. Sabe, às vezes nós achamos que Deus é o rico. Senhor, por favor, tem misericórdia. Eu estou cheio de chagas aqui, Senhor, tem misericórdia. O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar o quê? É assim.
Aí a Bíblia diz, em Efésios, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não somente é rico em misericórdia, mas com grande amor com que nos amou. Quer dizer, então Ele já saiu no campo de ser rico em misericórdia e Ele manifestou amando. Como que Ele manifestou amando? Nos dando vida juntamente com Cristo. E Ele continua, e pela graça sois salvos. Percebam? Que estranho eu clamar por misericórdia, por um Deus que me amou tanto, deu a vida de Jesus, quer dizer, Ele deu toda a riqueza que Ele possuía, Ele não deu aquilo que caiu da mesa, nem aquilo que estava na mesa, mas aquele que estava sentado com Ele na mesa. Ele deu tudo. Clamar por misericórdia é estranho, sim ou não? É estranho por um Deus que é rico em misericórdia e nos amou tanto assim, dando Jesus. Colossenses diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Isso não é misericórdia? Se você não entende quanto você foi perdoado, você nunca vai chegar a sentar no lugar que Deus preparou. Porque você vai ver a sequência da carta de Efésios, é Deus demonstrando misericórdia, amando, dando Jesus, nós recebendo vida com Ele, nós que estávamos mortos. Ele nos deu vida, pela graça sois salvos. E a Bíblia diz assim, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Se eu estou na fase de clamar por misericórdia, sentar fica longe. Sim ou não? E pasmem, no tempo da Covid, teve uma união de muitos pastores clamando por misericórdia a Deus. Vamos fazer um jejum para Deus ter misericórdia. Sério, gente. Sério. É algo da náusea, né, gente? Não, a gente não consegue se conter com isso. Aí quando você vê a base, cara, tá comprometida. Minha esposa tá falando, tá, meu amor, eu vou botar menos. Mas não dá para se conter, sim ou não, irmãos? Porque é aquilo que Jesus falou, fariseus hipócritas, vocês têm a chave do reino, não entram e não deixam ninguém entrar. A porta está aberta, queridos. Jesus é a porta. E nós precisamos entender essa verdade e essa realidade. Por isso que ele vem em sequência aqui, misericórdia, a paz e o amor de Deus vos sejam multiplicados. Isso só pode ser por meio de Jesus Cristo. Pedro diz, graça e paz são multiplicados no pleno conhecimento de Cristo. Assim começa o nosso irmão Judas com a carta. No versículo 3 a 4 ele diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Batalhar pela fé não é batalhar simplesmente pelas emoções, não é batalhar pelos sintomas, não é batalhar pelo desemprego, não é batalhar pela finança, é batalhar pela fé. É diferente. Às vezes nós estamos numa luta errada. A sua batalha é a batalha da fé. A fé acessa realidades da graça. Verdades. A Bíblia diz que o Espírito nos revela todas as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Então o Espírito tem esse papel de revelar o amor de Cristo, revelar quem Ele é, para que nós venhamos receber graça. E por fé a gente recebe. Que a fé é
É um instrumento de saque. Saque de verdades, de realidades. Por que nós temos dificuldade, às vezes, pela fé? Porque ainda dentro de nós, por mais que nós falemos da graça, ainda parece que está faltando mais alguma coisa. Não, Jesus não pagou tudo. Está faltando um pedacinho. Está faltando alguns centavos. Não, ele não fez tudo, não. A obra não foi totalmente consumada. Não, queridos, a Bíblia diz que a obra foi consumada. Amém. Quando Deus cria todas as coisas, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia ele terminou tudo. Ele viu que tudo era bom. E no sétimo dia ele fez o quê? Descansou das suas obras. Porque ele viu que estava tudo terminado. Deus trabalhou 6 dias. No sétimo dia ele descansou. Jesus, quando estava na cruz, ele ficou das 9 até as 3 da tarde. Quanto tempo que dá? 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. 6 horas trabalhando. Trabalhou e agora nós estamos no sétimo dia. É o lugar de descanso. Descanso não é um lugar de inatividade, mas é um lugar de consciência que a obra já está consumada. É um lugar de paz, onde a plenitude já está estabelecida. Onde a graça nos foi dada. E nós precisamos cada dia crescer em ações de graça. Ações de graça na igreja, ações de graça com os irmãos, ações de graça, manifestações. Porque quanto mais grato você é, mais consciência disso você vai ter. Se é por graça, não é por obras. Senão graça não seria graça. Agora, nós fomos salvos. A Bíblia diz que nós somos feitura do Senhor, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Temos um propósito, mas as boas obras vêm depois dessa consciência. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí ele está falando que batalhem pela fé. Por que batalhem pela fé? Porque ele está querendo tirar as pessoas dos sentimentos. Porque a carne se prevalece nas emoções, no sentimento, do corpo, dos sentidos. Ele quer tirar o homem da carne. Batalhe pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aí ele fala que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, sorrateiramente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? E de alguma forma, ele está querendo dizer que a graça te leva para a libertinagem. Ele está querendo corromper a graça. Mas a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. A graça é suprimento para você viver. A graça é que te dá força para você suportar. É que te dá um trono para você se sentar. Te dá provisão diária para a sua vida, para o seu espírito. A graça é isso. A lei é o contrário. A lei vai exigir de você. Porque a lei exige de um homem fraco. Para que o homem fraco fale assim, eu não consigo. Aí sim, então eu recebo a força de Deus. Eu recebo a graça. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. E a palavra transformam, é interessante que transformam, ela vem do grego metatitemi, que significa transpor duas coisas, uma coisa que é colocada no lugar de outra.
A graça já foi estabelecida nesse lugar. A graça é para a nova aliança. A nova aliança está na graça. Outra vez que é usada essa palavra metatitemi, que é em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 7. Quantos já leram a carta de Gálatas? Quantos já leram 50 vezes a carta de Gálatas? Não precisa dizer amém. Mas leiam, queridos, 50, 60, 100 vezes, 110 vezes, 140 vezes, 150 vezes. E faz detox. Tem que ser assim, queridos. Para limpar a mente, tem que ir com produto corrosivo. Gálatas é assim. Gálatas, Romanos, Hebreus, Efésios, Colossenses. São cartas maravilhosas. E o inferno sabe que a graça é provisão de Deus para a sua vida e ele vai querer tudo para te tirar da graça. Ele vai fazer de tudo para misturar, colocar coisas sorrateiras ali, para que você negue a Jesus, de uma certa forma negar aquilo que ele fez. Aí, olha o que diz em Gálatas 1, 6, 7. Admira-me que estejais passando, a palavra que é metatitemi, a mesma lá, transformando em libertinagem. Fala assim, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não existe outro evangelho, a não ser o evangelho da graça. Aí qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, mudar o evangelho de Cristo. Está falando desses homens que entraram como mestres, colocaram pitadas na sopa da graça, colocaram pitadas da lei, que você não consegue perceber. E, de certa forma, não fica totalmente claro. Aí você vai bebendo aquilo e você vai, de alguma forma, ser fortalecido. Mas a Bíblia diz que a letra, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Amém? Aí, está falando de homens que perturbam, que vêm com os ensinos, que você vê assim, você fica encurralado. Se você não tem um Espírito, você é levado. Sim, queridos. Porque são homens sábios. São homens que têm muito melhor eloquência. Igual eu que estou falando aqui. Péssimo em eloquência. Mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Amém. Eu creio que eu me tornei ministro da graça por Ele. Nós todos fomos chamados por Ele e tornamos e fomos habilitados para ser ministro de uma nova aliança, não da letra. Amém, Jesus. Aí ele está falando desses homens que pervertem e transformam em libertinagem. Está falando no livro de Judas, falou em Gálatas. Aí voltando lá no livro de Judas, lá no versículo 17 e 19. Ele diz assim, vós, porém, quê? Fala, gente. Amados. Não é por acaso? Ele poderia ter falado, vós, porém, crentes. Mas ele fala, reforça, amados. Porque a graça reforça que você é amado. Ele diz, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. E a palavra sensuais
não é somente de sensualidade, mas também de, não sei se você vai estar certo, de sensitividade. Ser sensitivo, sentimental, que anda pelas suas emoções, que é guiado por aquilo que sente, por aquilo que vê, por aquilo que o corpo está dizendo. Porque o Espírito, ele nos guia para a fé. Lembra que eu falei que a carne se usa dos sentidos para convencer a alma? E o Espírito se vale da fé para convencer a alma. Entende? Por isso que ele está falando assim, esses homens que promovem divisões, por que promovem divisões? Porque tem glória humana. Está concentrado não em Cristo, está concentrado neles. Aí ele fala assim, sensuais que não têm o Espírito. Aí no versículo 20, de novo, vós, porém, o quê? Amados. Eu acredito que é para você pegar todos os amados que tiver nessa carta de Judas e declarar que você é amado. Amém. Amado em Deus Pai. Porque Deus quer te proteger, queridos. Deus quer te guardar. Deus quer te livrar. Nada melhor que... Nenhum livramento é melhor do que você saber que você é amado. Você vai se sentir seguro. Você vai se sentir protegido. Guardado. Amém? Amém. Aleluia. Ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. E é um chamado para a fé. Você foi chamado para andar em fé. Amém. E não por vista. O que ele diz aqui agora? Orando no Espírito Santo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Orando no Espírito Santo. Por que orando no Espírito Santo? Porque você não vai estar orando com a sua mente. Porque a sua mente, um dia, todas as mentes foram afetadas com o vírus do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da carne, da concupiscência. Então você pode estar orando segundo a sua concupiscência. Por isso Tiago fala, se vocês lutam, guerreiam, guerras interiores, pedem e não recebem, porque vocês estão querendo satisfazer os seus prazeres, a sua cobiça. Entende? Mas quando você ora no Espírito, você não está orando sua vontade. E quantos vocês sabem que a vontade de Deus é muito melhor que a sua? Amém. Às vezes as pessoas têm medo de orar no Espírito, que vai que Deus está querendo me enviar lá para o Afeganistão, para a África, não é? Vai que Deus, mas se Deus estiver orando no Espírito, se Deus estiver levando lá para o primeiro mundo, para a Europa, né? Porque é só a carne que é isso. Mas se você orar no Espírito, você vai estar orando, acessando realidades espirituais. A vontade perfeita de Deus. Você está tirando alguém do controle. Você sabe quem está no seu controle sem você ter o Espírito? A sua mente. Sua mente era controle. Mas quem estava controlando a mente? A sua carne. Que não tinha o outro lado da balança. A carne dominava com seus prazeres e você andava segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, se você que tem o Espírito vai continuar dessa forma? Entende? Nós não fomos chamados para andar segundo a nossa vontade. Não estou dizendo que Deus é contra os seus prazeres. Não, queridos. Mas Deus, ele não vai querer te ver doente. Amém. Ter coisas e ser doente por dentro. Amém. Porque nós precisamos entender
que Jesus em nós é suficiente. As outras coisas são demais coisas que serão acrescentadas. Por isso que ele fala, o reino de Deus está dentro de vós, edificando-vos interiormente. Aí vem um suporte interior, aí vem um controle interior, aí vem um governo interior que é promovido pelo Espírito. Porque a mente, ela vai usar de todos os subterfúgios para alcançar aquilo. Ela vai usar de persuasão, de engano. Ninguém aqui está ileso dessas coisas. De manipulação para ter as coisas. Bajulação. Ela vai usar de tudo isso. Mentira para ter as coisas. Mas vós, amados, orando no Espírito Santo, você não vai estar orando a sua vontade, mas a vontade de Deus. Oh, aleluia! E queridos, e se tem algo que a oração no Espírito nas nossas vidas promove, é nos arrancar primeiro da condenação. Porque quando arranca a condenação, é como você estivesse entendendo o amor de Deus por você, o perdão que foi dado por você. A voz de Deus se torna mais clara. A consciência espiritual que nós recebemos se torna mais clara. Discernimento espiritual. Você começa a acessar realidades espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala assim, orando em todo tempo no Espírito. Nós não podemos perder tempo. Sabe, nós precisamos entender que em todo tempo, agora, por exemplo, lógico que nós não vamos orar alto para não atrapalhar a mensagem, mas nós podemos. Vocês estão me ouvindo? A gente não precisa nem expressão. Queridos, isso é uma oração perfeita. E porque nós achamos que oração perfeita é aquela que você faz, Senhor, envolvida com as emoções. Às vezes você dá uma... Queridos, subiu uma oração perfeita. Porque nós temos, às vezes, ligação de achar que coisas que têm espetáculos, que são as coisas que Deus move, que está movendo Deus. Amém. Mas às vezes e você traz, aquilo te traz paz. Pronto, você já reinou sobre aquilo. Você já reinou sobre aquilo. Ó. Paz. Fala assim, paz. Você pode estar na fila do banco e ninguém saber que você está orando em língua. Você pode estar tomando banho, fazendo uso do banheiro, não vou falar outras coisas. Ninguém vai saber que você está orando em línguas. Podia perder essa oportunidade. Né? É para você pensar nos detalhes. Em todo o seu tempo, Deus te chamou para você acessar realidades. Porque Deus sabe que você precisa trabalhar, Deus sabe que você precisa, né? Tem coisas que precisa fazer. Mas a sua conexão pode ser todo tempo. Aí a sua mente controladora, ela vai dizer assim, você é louco tá fazendo isso. Pastor falando de tal, falou que não é assim. Ele vai trazer um pastor primeiro, começar. Ele vai trazer um ensino. Não, olha o ensino lá, está dizendo que não é isso. Não, essa linguagem não é essa. Não é aquilo, não é aquilo outro. É pronto, aí já traz confusão, porque Babel é assim. É confusão para te tirar do espírito. Todos esses ensinos confusos, por isso que Judas está falando, gente, batalhem pela fé. Porque entraram homens sorrateiramente, transformando a graça nisso, naquilo, que vai te fazer passar da graça para outro ensino. Não, se você estiver em pecado, não ore no Espírito. Não, querido, é nessa hora. Você nasceu de novo, você está debaixo de um vício, ora. Porque o Espírito Santo vai te ajudar a sair de lá. Como?
sai com a sua força. Ninguém, queridos, não é por força. Vocês me entendem? Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos tirar o controle dessa mente. Porque a mente, ela quer se fazer valer do seu tempo de namoro que ela teve com a carne. Tempo de namorico com a carne. Rompa com esse casamento aí, com esse namorico, com esse relacionamento. E vamos para o relacionamento do Espírito. Aí ele vem aqui, quando você está orando no Espírito Santo, o que vai acontecer com você? Guardai-vos no... Cara, isso que faz. A oração no Espírito me traz consciência do amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ela está falando da redenção do nosso corpo, do arrebatamento. Amém, queridos? Já estamos encerrando a nossa medida do pão que Deus nos entregou aqui. Mas, você percebe que a oração no Espírito envolve o quê? Os seus olhos. É bom vocês fazerem essas coisas para vocês lembrarem. É isso aí. Isso é didático. Coisas estranhas, vocês gravam. Vocês vão chegar no banheiro, a primeira coisa que vocês vão lembrar é de orar no Espírito. Ah, bom. Amém, Jesus. Porque, olha só, o homem que governa os seus lábios é um homem que está governando o seu interior. Está governando o seu interior. E se você começar isso nessa medida de fé, orando no Espírito, você vai governar o seu interior, queridos. Porque você vai estar sendo ativado na fé, edificando na vossa fé. Vem tempestade, vem vento. O amor de Deus não me faz enxergar e ouvir essas coisas. O amor de Deus não me deixa enxergar essas realidades catastróficas. Mas, queridos, é preciso prática para isso. Rompimento para isso. Amém, queridos? Porque Deus quer que você governe o seu interior por meio do seu Espírito. Vamos colocar de pé, amém?